Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula, então nós temos a parte 2 de governança corporativa e a gente começa a falar um pouco sobre o que é a governança, né? Então a gente discutiu um pouco na aula passada sobre a importância da sustentabilidade empresarial linkada ao desenvolvimento sustentável. Vocês fizeram o trabalho do caso Samarco, né, que é um caso de reparação social ligada ao Triple Bottom Line. Também iniciaram o trabalho que a gente cria a empresa para depois instalar as boas práticas de governança nela, que é um trabalho que iniciou na última aula e vai permear até a aula da semana que vem. E vocês me enviaram também o trabalho sobre ética e moral, tá? Então, a governança corporativa, ela está linkada à conduta ética, está linkada ao desenvolvimento sustentável e transparência. Então, são as práticas e os relacionamentos entre os acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. As boas práticas de governança, conforme o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, convertem os princípios em recomendações objetivas, alinhando os interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso aos recursos e contribuindo para a longevidade. E é considerada uma das mais avançadas técnicas de gerenciamento de negócios. Então, ela está sendo incorporada em multinacionais, em grandes empresas, mas agora sendo incorporada principalmente em empresas familiares, tá? Que a gente tenha sucessão. Então, nesse sentido, essas empresas estão organizando e implementando boas práticas de governança para que existam menos conflitos de interesse e que também a gente tenha toda a otimização da administração nesses processos. As empresas comprometidas com a ética, se a gente observar aí, de acordo com a Deloitte, 95% dizem contratar empresas de auditoria externa. Então, a gente tem 80% das empresas avaliadas possuem conselhos de administração, a gente tem que 13% pretende instalar nos próximos 2 anos e 7% não pretendem instalar. Então, aí a gente observa que existe um caminho de transparência sendo implementado nas empresas, tá? O credo da Johnson & Johnson já existe, foi escrito, né, por seu criador em 1943. Então, olha só que legal. Por hora, destacamos um texto, eu vou ler um texto para vocês, tá? Que trata-se do general Robert Wood Johnson, responsável pela condução da Johnson & Johnson de uma empresa familiar a uma corporação global. Então, em 1935, ele redigiu um panfleto denominado Try Reality, no qual convocava os sócios da empresa a uma nova filosofia industrial. Esse documento posteriormente consolidou-se como o credo da Johnson & Johnson e foi publicado em 1943. Lembra que a Johnson ela está dentro das empresas brasileiras com grande reputação, né, avaliada. E é uma das empresas que nós gostaríamos de estar nela, pela visão que nós temos dela. Então, olha o que ele disse.
Cremos que nossa primeira responsabilidade é para com os médicos, enfermeiras e pacientes, para com as mães e os pais e com todos que utilizam nossos produtos e serviços. Para atender às suas necessidades, tudo o que fazemos deve ser da mais alta qualidade. Devemos lutar constantemente para reduzir nossos custos, a fim de manter preços razoáveis. Os pedidos dos clientes devem ser atendidos prontamente e com precisão. Nossos fornecedores e distribuidores devem ter a oportunidade de obter um lucro justo. Somos responsáveis pelos nossos empregados, homens e mulheres que trabalham conosco em todo o mundo. Cada um deve ser visto como um indivíduo. Devemos respeitar sua dignidade e respeitar seus méritos. Eles devem sentir-se seguros em seus empregos. O salário deve ser justo e adequado, e as condições de trabalho devem ser limpas, organizadas e seguras. Devemos preocupar-nos com formas de ajudar nossos empregados a cumprir suas responsabilidades para com suas famílias. Os empregados devem sentir-se livres para dar sugestões e reclamações. Deve haver igualdade de oportunidades para o emprego, desenvolvimento e promoção dos qualificados. Devemos oferecer uma administração competente e suas ações devem ser justas e éticas. Somos responsáveis pelas comunidades nas quais vivemos e trabalhamos pela comunidade mundial também. Devemos ser bons cidadãos, dar apoio aos bons trabalhos e obras assistenciais e pagar nossa cota justa de impostos. Devemos encorajar o aperfeiçoamento cívico e uma saúde e educação melhores. Devemos manter em boa ordem a propriedade que temos o privilégio de usar, protegendo o meio ambiente e os recursos naturais. Nossa responsabilidade final é para com os nossos acionistas. Os negócios devem ter um lucro sólido. Devemos buscar novas ideias. A pesquisa deve ser contínua. Programas inovadores devem ser desenvolvidos e os erros devem ser assumidos. Equipamentos novos devem ser comprados, novas instalações devem ser oferecidas e novos produtos devem ser lançados. Devem ser criadas reservas para épocas adversas. Ao operarmos segundo esses princípios, os acionistas devem ter um retorno justo. Esse é o credo da Johnson & Johnson, ditado em 1943. Imaginem lá há quantos anos atrás nós tivemos essa percepção do seu criador, no momento que ele incorporava a Johnson e pensava ela a nível mundial, tá? Então, assim, ele já pensava em comprometimento com os seus colaboradores, pensava em responsabilidade social, pensava em desenvolvimento sustentável e pensava em governança corporativa lá atrás, né? Por isso que a Johnson é quem é hoje. Então, quando a gente pensa governança e ética e governança andam sempre juntos. Uma empresa pode ter os melhores princípios de ética e não ter boa governança corporativa, mas isso não acontece ao contrário, tá? Então, a adoção de boas práticas de governança corporativa significa também a adoção de princípios éticos. E aí a gente passa a falar de corrupção. É o abuso do poder confiado para ganhos privados. Existe hoje a Transparência Internacional, que foi criada por órgãos internacionais que medem a corrupção nos países, tá? Então, é a percepção de corrupção. Existe um indicador que eles criaram e avaliam grupos de empresários que tenham boa reputação no mercado, grupos de pessoas, e a partir da análise desses times é criado e analisado
o país, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona depois esse índice de transparência internacional. Antes disso, eu gostaria que a gente pensasse sobre o camarão. É um texto muito legal que a gente chama Camarão, a Provençal e a Tragédia dos Comuns. A gente já viu agora o credo da Johnson & Johnson. Eu entendo o que é corrupção, hoje principalmente observando o nosso país, né? O que acontece, o que a gente vê nas mídias, o que tem acontecido. E eu paro para falar sobre esse texto com vocês, por quê? Para a gente pensar na nossa situação. Então, será que a gente se torna corruptos no nosso dia a dia, mesmo sem perceber, tá? Então, vamos avaliar a nossa situação. Digamos que você tradicionalmente almoça com 2 velhos amigos e que, para não haver discussão na hora da conta, foi acertado que sempre a conta será dividida igualmente entre os 3. Provavelmente o terço que lhe cabe equivale ao que cada um pagaria pelo próprio consumo. Não seria óbvio se não houvesse um acordo implícito pela manutenção da amizade. Explico. Como você deseja manter uma relação de confiança com seus amigos, acaba por sempre escolher pratos e bebidas de valor semelhante aos que eles pedem. Isso ocorre porque, se depois que 2 dos amigos pediram um espaguete ao sugo e 2 águas, o terceiro pede camarões à provençal e um vinho branco francês, ele será considerado não confiável e provavelmente perderá pontos com os demais. Quer ver a coisa mudar? Você está em um congresso com mais 99 pessoas estranhas. Todos resolvem jantar em confraternização, combinando que cada um pode pedir o que bem entender e que a conta também será dividida entre todos. Você pensa em pedir um prato barato e uma água mineral, mas rapidamente percebe que, independente do que pedir, vai pagar só 1/100º da conta. Concluirá que o custo marginal para os demais vai ser mínimo e que, muito provavelmente, ninguém notará sua extravagância ou deselegância. O seu pedido: garçom, o melhor vinho e camarão à provençal, por favor. O cômico é que você, seguramente, não será o único esperto no grupo de 100 pessoas. Como neste caso, são todos estranhos e a relação de amizade não existe, ou pelo menos não tem nenhuma sombra de futuro, a maioria pensa como você e também pede pratos e bebidas mais caros. O resultado é um só. O grupo gasta muito mais do que teria gasto se um pagasse individualmente pelo que consumisse. Outro exemplo, você possivelmente tem algum amigo que frequentemente, compulsivamente, frequenta consultórios médicos. Seu amigo pode ser hipocondríaco, mas há uma grande chance de ele apenas querer tirar o máximo de vantagem do plano de saúde dele. Como ele paga um valor fixo mensal pelo plano, opta por fazer exames desnecessários e consultas adicionais, só para ter uma melhor relação custo-benefício. Com tal atitude, ele crê que está tendo uma vantagem e não percebe que causa um dano coletivo. Em outras palavras, como ele não será o único a ter esse tipo de atitude, a busca por tal vantagem individual levará o administrador do plano a reajustar o prêmio, promovendo o aumento do custo de todos. Cabe transpormos esse tipo de atitude, inerente à espécie humana, para a área ambiental. Os carros produzidos no Brasil
saem das montadoras atendendo aos dispositivos legais ambientais, que, dentre outras exigências, determinam a necessidade dos sistemas de escape dos automóveis possuírem catalisadores para a redução das emissões de gases poluentes. O consumidor adquire o automóvel com esse equipamento e, com o transcorrer do tempo de uso, o desgaste do escapamento exige sua troca. Se o veículo for levado a uma concessionária, terá o catalisador substituído de acordo com as normas técnicas. Entretanto, se o proprietário do veículo estiver em uma fase de contenção de despesas, provavelmente procurará um mecânico alternativo para a troca do escapamento e catalisador, que seguramente fará o seguinte questionamento ao cliente: o doutor vai querer o escapamento com catalisador ou o oco, sem o elemento catalisador? A proposta, no mínimo ambientalmente responsável, é tentadora ao consumidor, pois oferece uma vantagem individual de curto prazo ao consumidor e um passivo ambiental de longo prazo à sociedade. Percebem que essa é a chamada tragédia dos comuns, extraída da teoria dos jogos, que há década vem merecendo a atenção de cientistas, entre ele o ganhador do Nobel de Economia, John Nash. O que ocorreria com um jantar hipotético, com um plano de saúde ou mesmo com um catalisador veicular, vem ocorrendo diariamente no planeta, nas empresas, nos governos e seus órgãos, nas comunidades. Interesses individuais estão levando a sociedade a uma sequência de tragédia dos comuns. Eu gostaria que nós pensássemos nessas situações e pensássemos na nossa análise individual. O que eu faço hoje que eu colaboro com a tragédia dos comuns? Qual é o meu comportamento individual? Será que eu já pensei como esses num jantar? Seja num jantar entre amigos, ou seja num jantar entre pessoas que você desconheça, por exemplo, num congresso. Será que eu penso no meio ambiente no momento que eu vou realizar uma simples troca, como foi citado aqui, a troca de um escapamento de carro? Então, o que nós temos feito para que a gente auxilie a acontecer a tragédia dos comuns? Tudo bem, pessoal? Vamos pensar sobre isso?